Boa tarde, turminha animada. E hoje é sexta-feira, dia 22 de maio de 2020. Ó, sexta-feira, último dia da semana. Hoje é sexta-feira! Pois é. Queremos agradecer a Deus por mais uma semana finalizada. Uma semana de estudo, de aprendizado. Agradecer pela participação de cada um de vocês, né, pela presença, pela dedicação, a vocês alunos, pais, mães que estão aí do outro lado, ajudando seus filhos. É muito bom saber que podemos contar com a parceria de vocês. A todos, o nosso muito obrigado, que Deus os abençoe, os fortaleça e os dê paciência nessa quarentena, que logo tudo isso vai passar com a graça de Deus. Amém. E hoje nós teremos nossa aula de matemática. Vocês pegam aí o livrinho de vocês. Vamos abrir aí na página 58. A multiplicação de inteiro vezes decimal. Nós vimos na aula passada, né, sobre a questão dos decimais, a multiplicação por decimal, de inteiro por decimal, a importância da vírgula, né, onde colocar a vírgula. Você calcula a sua operação de forma natural, né? A atenção é na hora de colocar a vírgula abaixo de vírgula, né? Você tem que ter essa atenção maior nesse elemento que é a vírgula. Nós temos as peças de material dourado, que você já conhece, né? A placa, né, dividida em 100 partes, que no caso seria o nosso inteiro em porcentagem, 100 partes, não é? Como já mostrei para vocês em outros videoaulas. A barrinha, que vale 1/10 dividido em 10 partes, né? E um cubinho, que na placa, né? Na placa são 100 cubinhos, nessa placa aqui, certo? Nessa barrinha são 10, então o cubinho vale 1/100, é a 100ª parte do inteiro, porcentagem 100 partes, não é? E aqui nós vimos ilustrado a multiplicação com o material dourado, de inteiro vezes decimal. Veja, 3 vezes 35 centésimos. É 3 vezes, então olha aqui, ó, 3 vezes 35, 10, 20, 35. Então, 1, 2, 3. 3 vezes 35 centésimos, que deu quanto? 1 inteiro e 5 centésimos. Ora, 3 vezes 30 dá 90, né, assim? E 3 vezes 5, 15. Então, deu 1 inteiro e 5 centésimos. Ou R$1,05 em dinheiro, né, gente? E aqui você vai fazer essa multiplicação com a representação do dourado. Como assim? Você vai desenhar como está aqui. 20 vezes 3 centésimos. Eu vou desenhar o quê? 20 vezes 3 cubinhos. Eita, que cubinho bem desenhado, não tá, gente? Ó, não são 20 vezes 3 cubinhos. Então, você vai desenhar 20 vezes 3 cubinhos. E você vai ver quanto é que vai dar. Aqui não foi vezes 3 vezes 35 centésimos. Então, você vai desenhar aqui 20 vezes 3 centésimos e dá o resultado. 5 vezes 3 o quê? Centésimo ou décimos? 5 vezes 3 décimos. 5 vezes 30, né? 3 barrinhas, certo? 5 vezes 3 barrinhas, ok? Como aqui foi desenhado. Muito reto minhas barrinhas, né, gente? Desenhar com mouse não é muito fácil não, tá? E aí você desenha aí 5 vezes 3 barrinhas. E dá o resultado, quanto é que vai dar, certo? Vamos lá, a próxima. Algoritmo. O que é algoritmo? É esse quadro aqui, certo? Dividido em classes, certo?
O quadro falou de lugar, certo? Eu tenho aqui a parte inteira e tenho a parte decimal. Ó. Depois da vírgula é decimal, certo? Ó, veja que na parte inteira você tem as letras maiúsculas. A parte decimal é minúsculas, para você não confundir, tá, gente? Aqui é dezena, aqui no caso é décimo. Aqui é centena, aqui no caso é centésimo. Veja a diferença, tá? E aqui tem o algoritmo da multiplicação com número decimal. Temos aqui, ó, 8 vezes 3 inteiros e 24 centésimos. Tá aqui, ó, 3 inteiros e 24 centésimos vezes 8, que é a unidade. E o que é isso aqui do lado? Bom, isso aqui é para você compreender quem multiplicou por quem. Eu tenho aqui 8 unidades vezes 4 centésimos, que deu quanto? 32 centésimos. 3 dezenas e 2 centésimos. 3 décimos e 2 centésimos, certo? Aí depois 8 unidades vezes 2 décimos, que deu quanto? 16 décimos. Aqui. Aí depois 8 unidades vezes 3 unidades, que deu quanto? 24 unidades, que é 2 dezenas e 5 unidades. Veja, esse quadro aqui, ele colocou passo a passo quem multiplicou por quem e ainda somou quem foi para cima, quem não foi e deu o resultado final, né, gente? Para você entender quem multiplicou por quem, por que deu esse resultado. Aqui é em soma de quem subiu, de quem desceu. Estão vendo aqui o esquema todo no algoritmo? Então, você vai agora fazer essa operação aqui no seu algoritmo. Por exemplo, 3 vezes 4 inteiros e 5 décimos. 3 na unidade, você vai colocar, ó, 3 aqui, certo? 4 inteiros e 5 décimos. Mas a pessoa tinha para fazer o que aqui? Ah, a mesma coisa que isso aqui. É esse esquema. É um pouco chatinho, mas é preciso para você identificar quem multiplicou por quem. Décimo vezes centésimo, unidade, inteiro vezes centésimo, inteiro vezes décimo. É para você justamente entender como é que acontece isso aqui. Então, você vai fazer aí, ó, 3 unidades vezes 5 o quê? Vezes 5 décimos, que vai dar quanto? Você bota tanto, certo? A mesma coisa você vai fazer na letra B. Você vai armar aqui a continha e vai colocar todo esse esquema aqui, quem multiplicou por quem, ok? Vamos lá. Na página 60, nós vamos começar a ver sistema de medidas de massa. E o que é massa? Calcula o quê? Bom, massa, gente, calcula o peso das coisas, não é? Por exemplo, você... Quando vai se pesar, você vai pesar a massa do seu corpo. A massa corporal. Eu peso tantos quilos, certo? E o que você pode comprar hoje por quilo, né? Ah, você pode dizer, eu compro o quê? Compro arroz, açúcar, feijão, né? Carne. Aí, antes você dizia assim, mas tecido se compraria no metro. Hoje, tecido se compra também no quilo. Coisas que antes só se comprava no metro, hoje se compra no quilo também, né? Então... A massa, a medida de massa é quilograma, né? Eu tenho aqui alguns coisas, certo? Alguns produtos que a gente compra no quilo, né? A fuba, né? Floco de milho, que a gente come o cuscuz, né? Temos o arroz, o leite em pó, o biscoito. E aí nós temos medidas maiores e menores de massa. Por exemplo, nós temos o quilo, né? A unidade padrão de massa no Brasil é o quilograma, né? Temos o grama, que é a menor, o quilograma e a tonelada, né? A grama é a milésima parte de 1 quilograma. E a tonelada? A tonelada são 1000 quilos. Então, se 1 quilo é 1000 gramas, uma tonelada são 1000 quilos, né? Uma dimensão maior. E aí nós temos aí nessa parte seguinte sobre, né, as medidas de massa. E os coleguinhas conversando sobre essas medidas. Qual é a principal medida de massa? É o grama, que é o G, o quilograma, que é o kg, e a tonelada, que é o T, né? Guardem essas medidas aí de massa. O grama é o quê? É a milésima parte do quilograma. Então, significa dizer que se dividirmos 1 quilograma em 1000 partes, nós teremos 1 grama. Certo? Aí vamos passar agora a dividir. Se nós multiplicar por 10, 100 mil, agora nós vamos dividir. Certo? Então, o que a Ana está percebendo?
Percebemos que 1 quilo é o mesmo que 1.000 gramas. Se você pegar um pacote aqui, ó, de arroz, por exemplo, pensa para ver aqui, ó. 1 quilo de arroz, 1 quilo. Então, 1 quilo, ele é 1.000 gramas de arroz, tá, gente? E também que 1 quilo é igual a 1.000 gramas. 1 sobre 1.000, tá certo? Acompanhe. A massa do pacote de feijão é 1 quilo ou 1.000 gramas, certo? A massa do pacote de café é de 500 gramas, ou então metade de 1 quilo, que pode ser expressa em meio. Veja só, se 1 quilo de arroz é 1.000 gramas, 1.000 gramas que é 1 quilo, o café seria o quê? Metade, 500, né? Por exemplo, esse flocão aqui, fubá, ele é 400 gramas. Então, se eu for dividir aqui esse pacote aqui em 1.000, vai dar 2 pacotes de 400 gramas, mais um de 200, para chegar a 1.000. Não é verdade? Por exemplo, eu tenho aqui esse pacote de leite. Ele é de 200 gramas. 200 gramas. Mas se 1 quilo tem 1.000 gramas, quantos pacotes de leite desse aqui para formar 1 quilo? É só dividir 1.000 por 200, que vai dar quanto? 5 pacotes desse para dar 1 quilo. Veja como é, né, gente? Se você pegar, por exemplo, biscoito aí recheado, tem biscoito recheado com 200 gramas, 250 gramas, 350, né? E aqui nós temos uma atividade. Por exemplo, observe aí ao seu redor. E você vai escrever nesse quadrinho aqui, ó. Certo? Os objetos em que a massa é menor ou maior que 1 quilo. Por exemplo, você está na cozinha. Aí você olha assim ao seu redor. O que é que tem menor que 1 quilo? Pesa menos que 1 quilo um prato, uma xícara, uma colher? Não, eu tô aqui no meu quarto. O que é que pesa menos que 1 quilo aqui no meu quarto? Uma camisa? Uma sandália? Não, eu tô aqui na sala. O que é que pesa menos que 1 quilo? Sei lá, o controle de TV, um porta-retrato. E o que pesa mais que 1 quilo, né? A massa maior que 1 quilo. Eita, lá na cozinha tem muita coisa, né? Tem uma cadeira, tem uma mesa, uma geladeira. Se eu estiver no meu quarto, a minha cama, o guarda-roupa. Se eu estiver na sala, o sofá, a TV, o painel vai dar mais que 1 quilo, né? Então pensa aí, onde é que você está no momento agora, né? A outra medida de massa muito usada aqui é a tonelada, gente. A tonelada é 1.000 quilos, certo? Então tá aqui, ó, 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. E serve para indicar a massa de grandes quantidades. Por exemplo, os caminhões, né, que transportam, né, alimentos, produtos, né, transportam móveis, transportam animais. Então, cada transporte de carga, ele tem lá, aguenta tantos quilos, certo? Um elevador também aguenta tantos quilos, tem lá sempre indicando a quantidade de quilos. E aqui esse caminhão, a capacidade máxima dele é 45 toneladas, ou seja, 45.000 quilos, né, gente? Na página 61 tem uma questão. Você tem aqui uma placa bem grande, né? E tem aqui 18 toneladas. O caminhão representado na ilustração, no caso esse aqui, tem capacidade para levar 45 toneladas, ou 45.000 quilos, ok? Algumas vias como pontes sobre rios ou até mesmo sobre o mar têm um limite máximo de carga, que são com placas como essa daqui, certo? Então a pergunta é, esse caminhão de 45 toneladas, certo? Ele pode atravessar numa via com essa placa aqui? Sim ou não? Gente, se o caminhão é de 45 toneladas e aqui a placa só passa com 18, esse caminhão passa aqui? Claro que não, né, gente? Porque ele tem mais carga, não é isso? Vamos lá. Atividade. 2 quilos tem quantas gramas? Veja, 1 quilo. Se 1 quilo tem 1.000 gramas, certo? 1.000 gramas. E 2 quilos vai ter quantas gramas? Pensa aí um pouquinho. Número 2. Uma família consome 300 gramas de feijão a cada 3 dias. Quantos pacotes de 500 gramas devem ser comprados para atender a necessidade dessa família durante um mês? Bom, para você chegar a essa resposta aqui, tem N caminhos. Ou você divide primeiro, ou você multiplica. Por exemplo, um mês tem 30 dias, certo? Tem 30 dias. E aí, a quantidade aqui é para cada 3 dias, 300 gramas. Então, se um mês
tem 30 dias. Você dividir aí 30 por 3 vão dar 10. E aí você faz vezes essa quantidade aqui, certo? E você vai chegar à quantidade de pacotes. Ou então você me pode multiplicar primeiro e depois dividir por 500 para saber quantos pacotes vai dar. Porque sabemos que 1 quilo tem 1.000 e meio tem 500. Então, se a cada 3 dias ele consome 300, e para ele passar 30 dias, quantas gramas vão consumir? Calculem aí. E ainda tem aqui a frase com a letra maiúscula, certo? Número 3. Se uma família consome em média 4 quilos de feijão por mês, quantos quilos ela consome por semana? Vejam. 4 quilos por mês. Quantos quilos por semana? Se um mês tem 4 semanas, um mês tem 4 semanas. E eles comem 4 quilos. Se eu dividir 4 por 4, vai dar quantos quilos? Difícil? Vamos pensar aí. 4 quilos, 4 semanas. Um mês. Então, se eu dividir 4 por 4, dá quantos quilos? Muito bem. Número 4. Quantos pacotes de 500 gramas podemos fazer com 1.000 quilos de pó de café? Vejam só. Nós sabemos que um pacote de café, ele tem 500 gramas, metade de 1 quilo. Certo? Metade de 1 quilo. A pergunta é, se você pegar aqui 1.000 quilos de café, 1.000 quilos de café, e dividir, vai dar quantos pacotes de 500 gramas? Pense aí. 1.000 quilos de café dividido em pacote de 500 gramas. Tá certo? O número 5, você vai transformar a fração de quilo em gramas, conforme o exemplo. Por exemplo, 1/2 de quilo, metade de 1 quilo. Então, você divide 1.000 por 2, que deu quantos? 500. 500 vezes 1, 500. Pronto. Aqui, 1/4 de 1 quilo. Aí, você pega, você faz assim, 1/4 de 1 quilo, certo? Que é 1/4 de 1.000. Aí, como é que você faz? Aí, você divide 1.000 por 4, que vai dar quanto? 250, não é assim, gente? 1.000 dividido por 4, que vai dar 250. 250 vezes 1, que vai dar quanto? 200. Deixa eu apagar, que tá muito feio esse 5. Vai dar 250 gramas. Então, 1/4 de 1 quilo deu 250 gramas. A regra é a mesma de porcentagem. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. A diferença vai sair dividir 1.000 pelo denominador. 4 e aqui 5, certo? Muito bem. Número 6. Uma campanha arrecadou quanto? 2.500 quilos de alimentos para uma cidade que sofreu com alagamento na época de chuva. A meta é chegar a 4 toneladas. Quanto falta para arrecadar, para se alcançar a meta? Peraí. Arrecadaram quanto? 2.500. A meta é quanto? 4 toneladas. E quanto é 4 toneladas? 4.000 quilos, né, gente? Então, você faz aí 4.000, certo? Não é 4 toneladas? 4.000 quilos menos 2.500, que vai dar quanto? Faça a continha aí. Número 7. Os caminhões de uma empresa têm, cada um, capacidade para 50 toneladas, certo? 50 toneladas. A empresa organizou os produtos em caixas. Cada caixa com 250 quilos. Quantas caixas desse tipo cada caminhão pode transportar? Bom, 50 toneladas, nós sabemos que é 50.000 quilos, não é assim? E as caixas, cada uma tem 250 quilos. Como é que você pode fazer para saber essa operação? Se cada caixa tem 50.000 quilos, você faz 50.000 quilos dividido por 250. E aí você vai ver quantas caixas cabe, ok?
Aí na página 63 tem a seção meu, seu e nosso. Não vai ser possível porque a gente não dispõe de uma balança de precisão, que precisaria de uma balança, tá, gente? Que seria para investigar se 1 quilo de líquido é a mesma coisa de 1 quilo de massa. Veja, 1 quilo ele mede a massa, certo? Como a gente tá vendo, 1 quilo, quilograma. Já 1 litro ele mede a capacidade, o líquido, né? Então, temos aí, ó, um produtor de leite recebeu um resfriador de leite que mede o leite em quilogramas. Aí você vai sentir, mas líquido não se compra em litro? E desde quando o líquido vende em quilo, né? Se você pegar aí alguns produtos, você tem, tanto em peso e tanto em líquido. O conteúdo líquido é X e o conteúdo de massa é X. Tem os 2 pesos, não é assim? E aí, ele teria que saber, ele ficou confuso em relação, se ele antes vendia em litro, ele vai ter que pesar em quilo, acostumado a medir em quilogramas os elementos sólidos e em líquidos, em litro, os líquidos, como eu falei para vocês, né? Ele ficou confuso, eu vou vender uma coisa que era de litro, agora em quilo, é estranho, né? Então, de acordo aqui, vamos ver, seria pegar uma balança, nós não dispomos de uma balança de precisão, certo? Nessa balança, pegar um recipiente vazio, colocar para ver o peso do recipiente, que só a vasilha de vidro já pesa. É igual quando você vai num self-service, você vai comer na balança, aí você vê o peso do prato e ele diminui o peso do prato de vidro no peso da sua comida, ele diminui, para calcular o valor que você vai pagar. Certo? Aí você tirar o recipiente e colocar a água. Quando colocasse a água, eu vou colocar ele para pesar. Aí tem que fazer a segunda medida da vasilha com água menos o peso da vasilha seca de 1 litro de água. E perguntar quanto é que dá, né, aqui, só o líquido. Será que daria igual a 1 quilograma? Ou daria mais, né? Se você tiver uma balança aí em casa de precisão, você pode fazer isso. Você pesa primeiro o recipiente, vê quantas gramas dá e depois você coloca água e vê se realmente 1 litro de água se dá 1 quilo. Né? Vai dar aproximado, não vai dar exato. Vai dar aproximado. 1 litro de água não é exato 1 quilo de água, certo? Vai dar aproximadamente, tá certo, gente? Da mesma coisa, se eu pegar 1 litro de farinha, não vai ser o mesmo que 1 quilo de farinha. Porque o quilo, ele mede o peso, a massa. E o litro, ele mede, né, a quantidade de litro, quanto cabe naquele recipiente. Então, é diferente, certo? E aí você pode, não é, testar outras coisas, né, com 1 litro e o quilo. Pegar a embalagem vazia, né, ver se 1 litro de leite dá 1 quilo de leite, certo? Se tiver uma balança aí, tiver oportunidade de você fazer, seria interessante, tá certo? Vamos responder, dúvidas podem perguntar, ok?